nosso Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada um, amém? Vamos colocar de pé, estenda as suas mãos aqui à frente, em direção ao gasofilácio, vamos orar, apresentando as ofertas, os dízimos que entraram no altar nesta noite, e também cada vida que aqui se encontra, que Deus desde já venha abençoar cada um. Soberano e eterno Pai, Deus de poder e Deus de glória, que o Senhor venha abençoar cada vida que entrou por estas portas, derramando, ó Pai, da tua unção, do teu poder e da tua graça. Ministra sobre a vida de cada um, conforme a tua vontade, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, as ofertas, os dízimos que entraram no teu altar, que seja para uso e manutenção da tua obra, para crescimento do teu reino, Pai. Em nome de Jesus, nós assim declaramos a igreja abençoada pelo teu poder e pela tua graça. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu convido o pregador desta noite, o nosso irmão Ronan, vamos estar orando pela vida dele na oportunidade, amém? Que ele venha já tomar o seu lugar. Amém. Aleluias, glória a Deus. Seja bem-vindo, amado Senhor. Estende as suas mãos aqui à frente, vamos orar pela vida do nosso irmão Ronan, que Deus já abençoou, mas que neste momento o Senhor venha colocar sobre ele o teu Espírito Santo para ministrar a palavra a qual está no teu coração, amém? Soberano e eterno Pai, Deus de poder e Deus de glória, colocamos, ó Pai, nas tuas mãos este jovem, ó Pai, esse jovem que está aqui, ó Pai, para ministrar a tua palavra, para trazer, ó Pai, a mensagem a qual o Senhor colocou no coração dele nesta noite, para as nossas vidas, para nos abençoar neste lugar. Pai, usa-o como canal de bênção, usa, Senhor, com poder e glória. Fala conforme, Pai, a tua necessidade para nós nesta noite, ó Pai. Usa o teu servo, abençoa, Pai, o ministério, a família, Pai, em nome de Jesus, que ele venha grandemente ser, ó Pai, um instrumento nas tuas mãos nesta noite. E assim te agradecemos por esta oportunidade de conhecê-lo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus te abençoe. Irmãos, paz do Senhor. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Para mim, um motivo de felicidade poder servir vocês aqui nesta noite com a palavra. Quero agradecer a minha tia Val, Deus possa abençoar a vida dela, o pastor Edson também. Para mim é um prazer conhecê-lo, é um prazer conhecer vocês. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Irmãos, eu moro aqui no bairro mesmo, só que eu congrego no Novo Riacho. Meu pastor Adriano, uma bênção. Segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Pode se sentar. Queridos, nós estamos diante desta segunda carta de Paulo a Timóteo. Vocês estão nesta noite com o
tema da campanha, campanha da vitória. Nós estamos diante deste texto, desta segunda carta de Paulo a Timóteo, considerada por escritores a última carta de Paulo registrada. Nós estamos diante de um relato a qual nós temos profundidade de conhecimento para sermos edificados na nossa fé e crescimento em Cristo Jesus. Nós temos Paulo dando alguns conselhos a este jovem pastor, Timóteo, e conselhos que se aplicam às nossas vidas nos dias atuais. Paulo está vivendo diante de um contexto negro. Paulo está vivendo diante de uma das maiores perseguições da igreja. É por volta de 64 depois de Cristo que Paulo sofre a segunda prisão. Paulo é preso por interesses políticos. Nero, o imperador de Roma, para uns irmãos que talvez saibam, a história diz que Nero, como imperador de Roma, ele resolve lançar fogo em Roma. De 14 bairros de Roma, 10 são totalmente incendiados, restam somente 4. Estes 4 bairros eram povoados por judeus e cristãos, o que dá a Nero uma justificação de lançar culpa na igreja, o que dá a Nero um álibi de lançar culpa nos cristãos. É nesse contexto aqui que os cristãos são lançados dentro do Coliseu. É neste contexto aqui que os cristãos são mortos vivos e crucificados vivos pelas ruas de Roma. É nesse contexto aqui que um dos maiores homens da história sofre a sua segunda prisão. E é neste contexto que Paulo escreve a nós, a igreja do século 21, esta segunda carta a Timóteo. Timóteo está pastoreando a igreja em Éfeso. Timóteo é um jovem pastor. Porém, Éfeso é uma igreja que ela é cercada pelo misticismo. Nós temos relatado em Atos que a igreja de Éfeso é uma igreja cercada pela idolatria, é uma igreja cercada pelo paganismo. Timóteo tem desafios, Timóteo tem dificuldades, Timóteo tem lutas a travar, Timóteo tem batalhas a enfrentar contra falsos mestres, contra falsos pastores. Timóteo tem desafios contra alguns judaizantes da época. E Paulo, com o interesse de encorajar Timóteo, de dar a Timóteo ânimo, de jogar Timóteo para frente, ele resolve escrever esta segunda carta. Pensa em uma carta que tem profundidade de aplicação na vida cristã. Irmãos, é como um quebra-cabeça essa carta nos dias atuais. Ela encaixa perfeitamente no contexto atual em que nós, você, eu, estamos vivendo na atualidade. Paulo então resolve encorajar Timóteo. Paulo resolve jogar o ministério de Timóteo para frente. Paulo resolve jogar Timóteo para cima. Porque Timóteo tinha 3 marcas. Timóteo era um jovem pastor, Timóteo era tímido e Timóteo era doente. O que dava a entender que constantemente Timóteo tinha uma tendência a se desanimar. Constantemente Timóteo, ele se tendia ao desânimo.
O que, como Paulo foi um tipo de um pai na fé para Timóteo, alguém próximo, alguém íntimo, alguém que acompanhava constantemente, ele resolve dar um gás no ministério de Timóteo. Ele resolve dar um gás na vida de Timóteo. Esta palavra, como um quebra-cabeça nos dias atuais a nós, ela vem como um gás para jogar nós nesta noite, para jogar esta igreja para frente, para nos jogar para cima, para o ânimo, para a luta, para a força, para o combate. É um tempo negro que Timóteo está vivendo. É um tempo difícil. É um tempo cinzento. É um momento dificultoso em que a igreja está enfrentando. Paulo está preso. É a última carta de Paulo, considerado como uma das cartas pastorais. Aqui Paulo está preso, sofrendo o frio do inverno que estava chegando. Paulo está encarcerado, um dos maiores homens da história, no final da sua vida está abandonado pelos homens. Mas a palavra não. A palavra ainda estava sendo pregada, ainda que o mundo, ainda que o homem possa prender fisicamente, Deus na sua plenitude pode quebrar cadeias, Deus transcende, Deus vai além. E Deus vai além aqui. Deus vai além daquilo que o homem contempla. E Paulo começa dizendo a Timóteo: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Nós lemos aqui Paulo chamando Timóteo. Como eu disse, Timóteo é um tipo de filho. E Paulo sabe que para Timóteo vencer os dilemas da vida, não é segundo o braço da carne. Paulo está dizendo a Timóteo que se Timóteo desejasse vencer os dilemas da vida, não era pela sua força, não era pelo seu braço. O que Paulo está dizendo aqui a Timóteo, quando ele diz: Timóteo, tu fortifica-te na graça, Paulo está querendo dizer que no exercício da vida cristã, no exercício do combate cristão, nós necessitamos de um poder sobrenatural. Se quisermos obtermos vitórias e vitórias nesta vida, é necessário nos fortificarmos na graça de Cristo. O que Paulo basicamente está dizendo a Timóteo, que dentro do combate cristão, dentro do combate da vida, dentro destas lutas diárias que nós enfrentamos continuamente, a nossa carne, a nossa força, o nosso intelecto, a nossa capacidade mental, física, intelectual, não nos dará vitórias no bom combate da fé. É necessário obtermos um poder que vem do alto. O salmista diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor dos exércitos, o Deus da nossa salvação. Glória a Deus por isso. A graça está em Cristo. Cristo é a fonte da nossa força, a fonte do nosso vigor, a fonte da nossa capacidade, a fonte que nos dará êxito e vitórias nos combates que enfrentamos constantemente. Irmãos, nós só obteremos vitórias,
Nós só chegaremos no final se estivermos habilitados por esta graça. Não há vitória, não há vida vitoriosa, não há um combate vitorioso, não há uma juventude vitoriosa, não há uma vida cristã vitoriosa, não há uma vida cristã, não existe uma igreja triunfante sem a graça, não existe uma igreja triunfante sem este poder do alto. O segredo de vitórias e vitórias na vida cristã é a graça que está em Cristo, a nossa fonte. E Paulo sabe, para você ter uma ideia, Paulo está agora em um tipo de uma cisterna. William Hendricks, Hernandes Dias Lopes, alguns escritores dizem que aqui Paulo está em um tipo de cisterna. Tem um filme de Paulo na atualidade que ele remete isso perfeitamente. Paulo está preso em um tipo de uma cisterna. Paulo sabe muito bem do que ele está falando. Paulo sofreu naufrágios, açoites, vigílias, fadigas, perseguições. Paulo é alguém calejado, é alguém experiente. Paulo enfrentou várias questões da vida, vários dilemas, vários conflitos. E Paulo sabe, no final da sua vida, com convicção, que a vida cristã, ela só é vitoriosa quando somos habilitados pela graça de Cristo. Eu estava conversando hoje com dois colegas de trabalho que eles são irmãos. Eles diziam: Ronan, como os dias estão difíceis, como os dias na atualidade estão tão maus e difíceis. Chegaram até a dizer que Cristo volte logo, que o nosso Senhor se manifeste logo. Que os dias difíceis que estamos enfrentando, mas que os dias propícios para a graça se manifestar a nós, nos concedendo vitórias e mais vitórias na carreira cristã. E Paulo continua dizendo: e o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Paulo, no segundo versículo aqui, quando está dizendo a Timóteo: Timóteo, aquilo que foi a você confiado, confia a pessoas fiéis. Neste segundo versículo, Paulo está trazendo a figura de um mordomo a Timóteo. Quando Paulo diz a Timóteo: Timóteo, aquilo que foi dado a você, aquilo que foi entregue a você, aquilo que você recebeu, entregue, confie a pessoas fiéis. Paulo traz a Timóteo a figura de um mordomo. Ronan, o que é um mordomo? Basicamente, um mordomo é alguém que cuida das coisas do seu senhor. O mordomo, basicamente, é alguém que zela pelas riquezas do seu senhor. É alguém que cuida das riquezas que foi a ele confiado. E quando Paulo está dizendo: Timóteo, a você foi confiado riquezas, ele está dizendo: Timóteo, assume a responsabilidade das riquezas que foi a você entregue e zele por elas. Paulo chega até a dizer a Timóteo: Timóteo, guarde o bom depósito que foi a você confiado. O que Paulo quer dizer em nossos dias a nós é que a nós foi confiado as maiores riquezas desta vida. A você
como um mordomo no reino de Cristo, como uma mordoma no reino de Cristo, foi confiado a você as maiores riquezas desta vida. Você é um mordomo no reino de Cristo. Não há status neste mundo, não há dinheiro, não há fama, não há profissão, não há algo que este mundo possa nos oferecer, além daquilo que Deus já nos ofereceu, as maiores riquezas desta vida. Você é um mordomo de Cristo. Zele por isso, cuide disso, abrace como um bom combatente, abrace como um bom militante, abrace aquilo que Deus te confiou. Deus te confiou um ministério, Deus te confiou uma palavra, Deus te confiou um Espírito Santo, Deus te confiou uma igreja, Deus te confiou uma salvação, Deus nos confiou uma eternidade. Aleluia! Zele por isso, cuide disso, lute por isso, lute pelo compensável, lute pelo imperecível, lute pelo incorruptível, e Deus nos dará vitória para toda a eternidade, para a glória dEle. E Paulo chama Timóteo: Timóteo, sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Irmãos, Paulo cita o sofrimento aqui pelo menos 5 vezes. Sofre, sofra, sofre, sofra. Paulo chama Timóteo: Timóteo, sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Eu tenho um pastor amigo meu, pastor Josué, e ele usa a seguinte frase: nós fomos chamados para o sofrimento. Um dia que ele ministrando, ele falou: irmãos, nós fomos chamados para o sofrimento. E Paulo aqui usa várias vezes: sofre, sofra, sofre, sofra. Algumas igrejas por aí ministram, pregam, anunciam, fazem campanhas com o tema: vem e pare de sofrer, pare de sofrer. Se Paulo estivesse em nossos dias, ele talvez diria o contrário: vem e sofra pela causa de Cristo. Não há vitória, não há vida, não há conquista. Isso é básico, nós sabemos disso. Se você deseja obter uma faculdade, uma boa profissão, você sofrerá, terá um caminho árduo, terá dificuldades, terá lutas, terá sofrimentos, terá choro. E na carreira cristã, você que é um engajado, uma engajada no reino, você está propício e propícia ao sofrimento. Nós não estamos isentos de sofrimento. Perceba, nós não fomos isentos de uma pandemia. Nós não fomos isentos de privações. Nós não somos isentos de isolamento. Nós não somos isentos na carreira cristã, na vida cristã, de sofrer. Mas nós temos um diferencial. Nós somos capacitados a enfrentarmos os sofrimentos desta vida.
Nós somos revestidos por Deus. Nós somos direcionados por Deus. Nós somos guiados pelo nosso Pai Celestial para enfrentarmos os sofrimentos desta vida. Você, dona de casa, você, senhor, você, senhora, você, homem, você, mulher. Nós não estamos isentos do sofrimento para obtermos vitórias. Mas Deus nos capacita a enfrentarmos as lutas e as dificuldades desta vida para obtermos a vitória no final. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Último versículo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Quando Paulo está trazendo aqui a figura do soldado, Paulo também tem propriedade naquilo que ele está falando. Na primeira prisão, quando Paulo fica preso por cerca de 2 anos, em uma casa alugada, Paulo diz, alguns escritores dizem, que Paulo fica preso durante 24 horas, cerca de 16 soldados por dia era acorrentado a Paulo. De 6 em 6 horas, 4 soldados revezavam e eles eram presos a Paulo. Então Paulo, ele tem propriedade quando ele trata em suas cartas sobre a figura militar. Paulo algumas vezes traz a figura do soldado romano, porque Paulo tinha cidadania romana. Então ele tem propriedade para trazer ensinamentos à igreja, na figura do soldado. E Paulo diz aqui que ninguém que milita, quando Paulo está dizendo que ninguém que milita, Paulo está dizendo que ninguém que combata, que ninguém que esteja engajado na carreira cristã, se embaraça com o negócio desta vida. Alguns escritores aqui chegam a dizer que talvez Paulo, ele estava tratando sobre questão civil. Porém, outros escritores dizem que Paulo estava dizendo aqui realmente sobre as coisas desta vida, para não nos embaraçarmos com as coisas dessa terra. Quando Paulo diz para não nos embaraçarmos, para não termos os nossos pés presos, o que impediria de conquistarmos a vitória no final, Paulo está dizendo para deixarmos de lado todo o embaraço que possa servir de empecilho a nós e seguirmos a carreira que a nós foi proposta. Deus nessa noite deseja falar corações aqui. Deixe o embaraço das coisas desta vida e lute, e combata, e milite, e olhe para o final, olhe para a conquista, olhe para a eternidade, que Ele nos dará vitória para sempre. Ninguém que esteja engajado, ninguém que esteja alistado no exército celestial, ninguém que esteja alistado, justificado no exército de Cristo, deve se embaraçar com as coisas daqui, deve se embaraçar com as coisas deste mundo. Deus nos chama nesta noite a sermos constantes nesta luta. Deus chama pessoas aqui nesta noite a ser constante, lute, milite, combata, persista, ainda que custe a sua vida, ainda que custe o seu emprego,
ainda que custe as gotas do seu sangue, ainda que custe toda a sua vida física e terrena, mas não deixe de lutar, não deixe de combater, não deixe de perseverar, porque breve, breve nós chegaremos no final e obteremos êxito e vitória por toda a eternidade. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Mas diante disso, diante de toda luta, diante de toda intempérie, de toda provação, diante desta jornada árdua, que é a carreira cristã, é necessário um poder do alto, é necessário um poder sobrenatural. Irmãos, a minha geração tem tido dificuldade em entender que não é a nossa força, que não é a nossa capacidade, que não é a tecnologia, que não é o mundo avançado, que não é as filosofias deste mundo, que não é os conceitos desta terra que nos dará vitória. Eu sou a moda antiga. Eu acredito que o que nos dará vitória é o poder que vem do alto. É o poder que vem do céu. É o poder que vem daquele que é transcendente, daquele que é além, daquele que tem todo o poder. Acredite, ainda que em nossos dias alguns não acreditam, ainda que são dias de ceticismo, ainda que são dias de descrenças, creia, seja um remanescente, seja alguém que acredita na vitória triunfante em Cristo. Acredite nas Escrituras. Acredite que Ele nos prometeu, que é Ele que nos dará a vitória por toda a eternidade. Fique de pé, por favor. Já vou orar com vocês. Paulo, bem mais no final da carta, ele diz: o tempo da minha partida está próximo. Eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira. Eu guardei a fé. Quando Paulo cita partida aqui, em grego é análises. A palavra análises em grego, os soldados da época usavam para dizer que quando os soldados usavam a palavra partida, eles queriam dizer que eles estavam desatando, desamarrando aquela tenda temporária e voltando para o seu lar. Quando os soldados usavam a palavra partida na época de Paulo, eles queriam dizer que eles estavam deixando a tenda temporária e voltando para o lar. Quando Paulo diz aqui que ele está partindo, ele está dizendo que ele está deixando esta tenda temporária, está partindo para o seu lar na eternidade. Não parta desta vida sem viver uma vida triunfante em Cristo. Não deixe que eles façam o seu culto fúnebre sem antes você ter uma vida vitoriosa aqui em Cristo Jesus. Não largue, não deixe este mundo sem antes você combater e militar para obter vitória por toda a eternidade.
Eu quero que você ore comigo nesta noite. E é possível vocês fazerem mais um louvor? É possível? O horário permite? Pode passar. Eu quero orar com você nesta noite. Peça ao Senhor graça. Peça ao Senhor esta força. Peça ao Senhor este ânimo. Peça ao Senhor este vigor. Peça ao Senhor coragem para que você lute, para que você combata, para que você milite, para que você insista nesta carreira que foi a você proposta. Lute, ainda que arraste, ainda que você capingue, lute e obteremos vitória no final em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu glorifico ao Senhor o teu santo nome, agradeço ao Senhor por esta palavra, agradeço ao Senhor por esta noite, por este momento. Eu sou grato ao Senhor, meu Pai, por esta igreja. Eu sou grato ao Senhor, meu Pai, pela tua misericórdia. Eu glorifico ao Senhor, meu Deus. Que o Senhor possa nos dar força, que o Senhor possa nos dar vigor, que o Senhor possa nos dar ânimo, que o Senhor possa nos dar coragem a lutarmos, a obtermos vitórias, a obtermos êxito. Eu te peço, Senhor, fortaleça-nos, dê-nos coragem, dê-nos ânimo, ó Deus, a obtermos a vitória na eternidade. Ajuda-nos, ajuda este povo, ajuda esta liderança, ajuda esta igreja. Eu te peço, meu Deus, eu te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.